Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11, nós veremos uma pergunta: você vai crescer quando? E a resposta de Pedro para os irmãos. Verso 5: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Pedro fala para os cristãos concentrar todos os seus esforços e se dedicarem para viver essas virtudes. Pedro fala sobre 8 virtudes cristãs. Virtude, nesse contexto, é parecermos com Cristo. Pedro diz para acrescentarmos virtude à nossa fé. A nossa vida cristã deve ser parecida com Cristo. A fé deve ser acompanhada de virtude. Devemos crescer na fé até nos tornarmos a estatura de Cristo, homem perfeito. Pedro fala que a virtude é associada ao conhecimento, e esse conhecimento nos ajuda a tomar decisões corretas e saber discernir o bem do mal, o certo do errado. Verso 6: E ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Pedro agora associa o conhecimento ao domínio próprio. Domínio próprio é controlar os seus desejos e impulsos. Domínio próprio leva o cristão a controlar os seus desejos internos e as pressões externas do mundo. Todo conhecimento reflete em uma vida prática. Pedro associa o domínio próprio à perseverança. A perseverança é a paciência vitoriosa em circunstâncias difíceis. Para vivermos nesse mundo, precisamos dessa paciência triunfadora. É a paciência que faz o cristão louvar, se alegrar e louvar nas provações, dormir em meio à tempestade, vencer uma guerra adorando a Deus. Pedro associa a perseverança à piedade. Piedade tem a ver com a nossa vida com Deus. Enquanto as pessoas valorizam tudo neste mundo, os cristãos valorizam o seu relacionamento com Deus. Versículo 7. E a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, o amor. Pedro associa a piedade ao amor fraternal. Fraternidade significa amar um irmão ou uma irmã em Cristo, da mesma maneira que você ama um irmão ou uma irmã de sangue. Devemos amar os nossos irmãos em Cristo, mesmo eles não sendo como nós queríamos que eles fossem. Independente da diferença deles, devemos amá-los mesmo assim. Pedro associa o amor fraternal ao amor. O amor que Pedro associa é o amor ágape, que significa amor sacrificial e incondicional. É com esse amor que devemos amar, porque foi com esse amor que Cristo, ele nos amou. Versículo 8: Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro diz que se os cristãos tiverem essas virtudes e fizerem com que elas aumentem, eles não serão mais inativos e infrutíferos no completo conhecimento de nosso Senhor Jesus. Todo cristão estagnado é um cristão inativo e infrutífero, não tem obras e nem fruto. Todo cristão deve se esforçar, se dedicar para crescer nas virtudes do Senhor. Verso 9: Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Pedro fala que o cristão estagnado, ele não tem discernimento espiritual, é cego, é míope espiritualmente. Eles conseguiam ver as coisas terrenas que estavam perto, mas
não conseguiu enxergar as coisas celestiais que estavam longe. Pedro fala que uma pessoa assim, cega espiritualmente, que enxerga pouco, ela se esqueceu que foi purificada dos seus pecados. Versículo 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocação e eleição andam juntas. Ninguém pode sustentar que é um eleito de Deus e foi chamado por Deus se está vivendo na contramão da vontade de Deus. Somente uma vida santa é a evidência da vocação e eleição de Deus.